gracias a todos por participar con nosotros de nuestra charla, un tema bastante importante que vamos a ver, que es la confianza de los datos y todo ese imperativo de mover los datos, lo que nosotros llamamos de Big Data, para Better Data, ¿no? Que serían datos mejorados. ¿Y por qué eso es importante, ¿no? Si el pointer me ayudar, a ver, yo paso acá. Es importante porque la parte de confianza de los datos es muy importante. Entonces, ese concepto de que nosotros tenemos de que hay basura de entrada, basura de salida, cuando hablamos de motores de IA generativa, por ejemplo, es un tema muy importante y muy discutido entre las corporaciones hoy en día. Entonces, la IA es tan buena como son los datos que la alimentan. Entonces, hay una preocupación muy grande de las corporaciones hoy con la calidad de los datos, ¿no? Entonces, hay un dilema y estamos empeorando ese tema que está ahí. Hay gente comentando que ChatGPT na versão 4 tem performance pior do que ChatGPT versão 3. ¿Por quê? Porque todo o motor que está se alimentando da informação que está na internet, muitas vezes está também mirando o que é bueno, mas também há muita basura que está presente aí. Então, nós temos um tema que é demasiado dados, isso que eu recém comentava. Ou seja, temos muitos dados e esses motores de Large Language Models que existem no mercado estão utilizando toda a informação que está na internet para ter conhecimento. E essa informação pode ter coisas boas e pode ter coisas malas. Então, há que ter muito cuidado com isso. Nós vamos a ver que há um tema de que muita gente diz que vai haver muita informação não estruturada, criada de maneira por la própria IA generativa, então vai haver muita informação que foi criada artificialmente, não foi nem criada por uma pessoa humana. Okay. Por outro lado, temos o tema de poucos dados, que é ao revés do que recém falamos. Por quê? Porque vocês veem que grandes corporações de mídia, por exemplo, começam a pôr bloqueios para que esses motores de LLM comecem a utilizar informação que, de uma certa forma, é uma informação com valor, uma informação que sabemos a origem, pero essa informação não está sendo mais permitida que se utilize. Então, recém estava vendo aí OpenAI, por exemplo, fazendo acordos para poder utilizar dados, por exemplo, de um periódico dos Estados Unidos. Por quê? Porque essas empresas querem começar a vender sua informação, não querem deixar isto livre para que eles consumam. Então, CNN, Reuters, são algumas das empresas que bloquearam o acesso a seus dados por esses motores de Large Language Models. Temos o panorama regulador. Ou seja, vemos que cada vez mais, em todos os países, há algum tipo de discussão em seu congresso, por los políticos, de como nós deveríamos regular a IA generativa. Então, provavelmente aqui em Uruguai deve haver discussões assim, como passa em Brasil. Nós vemos em Estados Unidos o governo de Joe Biden também fazendo discussões em esse sentido. E, muito recém, a União Europeia também está discutindo, incluso incluindo algumas coisas fuertes em suas restrições, não? Então, o ato que estão aí discutindo na União Europeia diz, por exemplo, que os agentes basados em IA generativa, ou mesmo os motores de IA generativa, são ferramentas que podem ser muito perigosas para o crime cibernético, para fraudes e coisas desse tipo, não? Então, há também o panorama regulador que nós devemos levar em conta. E, por fim, o cômputo sustentável, né? Ou seja, cada vez mais utilizando IA, utilizando machine learning, nós vamos consumir mais recursos, não? Esses recursos são recursos computacionais que consumem energia, consumem infraestrutura, e nós vemos toda uma preocupação que existe hoje dos data centers de ser os mais eficientes possíveis em esses recursos que em nosso mundo são bastante escassos. Então, há esse dilema de los dados, não? E há uma crise de confiança. Onde se reflete essa crise? Clica hecho na encuesta com uma série de corporações e 98% das empresas que perguntamos disseram: não, nós temos interesse na IA generativa, temos interesse em machine learning, queremos implementar. Mas quando perguntamos efetivamente quem tem uma estratégia formalizada para isso, solamente 39%.
Ou seja, há uma brecha grande entre o que as corporações estão dizendo que querem utilizar, comparado com a efetividade de ter uma estratégia formalizada. E isso se refleja muito na parte de confiança. As empresas aún não sabem como devem trabalhar com esse tipo de tecnologia. Então, se cria aí, uma certa forma, um problema de como seguir adelante com esse tipo de tecnologia. Então, com toda essa crise de confiança, surge a necessidade de ter um novo modelo para trabalhar com os dados. Então, ao princípio de los anos 2000, escuchávamos muito sobre Big Data. E aí as corporações, muitas não sabiam nem o que significava, mas diziam, não, eu quero trabalhar com Big Data é um grande volume de dados. Em essa época, surge uma definição para Big Data que era basada em 3 vezes. Então, um instituto que se chamava Meta Group, junto com Gartner, escreveram um artigo que definia Big Data através de 3 elementos: volume, velocidade e variedade. Então, é um artigo bastante conhecido, onde ele vai dizer, então, Big Data, claro, é um grande volume de dados. Velocidade, para trabalhar com esse grande volume de dados, necessitamos acessar eles com velocidade, ter performance, desempenho, e, claro, variedade de dados, dados que muitas vezes estão distribuídos em muitos pontos. Então, temos essa capacidade que, podemos dizer que a própria hoje, nossas soluções em la nube, em cloud, apoiaram muito a trabalhar com isso. Então, hoje, muitas empresas estão indo a um caminho de desplegar aí data warehouses, data lakes em la nube, e a nube te proporciona o quê? Escalabilidade. Então, temos aí a capacidade de utilizar recursos de acordo à demanda. Então, problemas de volume, velocidade e variedade, hoje já não são tão um tema para trabalhar com Big Data. Pero, para problemas de IA e de Machine Learning, nós necessitamos o quê? De ter uma qualidade dos dados. E aí surge uma nova definição que inclui 2 vezes a mais: validez e valor. Então, esses dados têm que ser dados que tenham uma qualidade, que nós sabemos a origem, sabemos de onde vêm, sabemos e podemos confiar em estes dados. Estes dados podem, incluso, trazer valor. Ou seja, se são dados que, de repente, podem ser compartidos, podem ser comercializados, podem ser utilizados por outros mecanismos, ele traz um valor, tanto interno como externo da corporação. Então, há uma tendência de trabalhar cada vez mais com essa linha de pensamento de los 5 Vs para levar esse mundo de Big Data a Better Data. E nós temos algumas tendências que vão nesse sentido, nesse caminho. Então, uma delas está relacionada, a IA generativa vai substituir o que seria a IA tradicional. Hoje, talvez aí o ano passado, 2 anos atrás, estaríamos aqui falando muito de algoritmos de machine learning. Não? Hoje, vamos ver as charlas, os tópicos, estão todos falando de IA generativa. Pero que de verdade o que vemos no mercado é que esse modelo de IA tradicional, que são os algoritmos de machine learning, chegaram a um certo ponto de madurez. Então, há uns minutos aí, a gente de Mercado Libre estava mostrando exemplos de como eles estavam utilizando IA generativa dentro de seus sítios, de e-commerce, e há muitos outros exemplos já produtivos de como as corporações estão utilizando machine learning. Então, é uma tecnologia que chegou a um certo ponto já de estabilidade. Por outro lado, a IA generativa, hoje há muito buzzword, não falamos muito, pero vemos que as empresas aún estão mirando como vai ser a melhor maneira de trabalhar com essa tecnologia. Não? Há os problemas de las alucinações e tudo isso. Então, há todo um tema que está sendo discutido nesse momento. Então, enquanto tendência, nós creemos que as empresas deveriam trabalhar em conjunto com essas tecnologias, manter o que há e seguir trabalhando com a IA tradicional, dentro de los problemas que são buenos de ser utilizados com machine learning, pero, por outro lado, também utilizar a IA generativa para a generação de conteúdos e outros sentidos. Ou seja, ter um olho acá e o outro do outro lado. Ver como a tecnologia evoluciona, não poner toda a sua inversão em um solo lado da equação, pero fazer uma ponderação dessas tecnologias e utilizá-las. E, de novo, com relação aos dados, para termos bastante êxito com esse tipo de solução, necessitamos dados que tenham qualidade, que estejam preparados. Também há
toda uma discussão sobre os dados não estruturados, não? Então, existem estudos que 70, 80% dos dados das empresas não estão em um formato de bases de dados, um data warehouse, um data lake, não, são dados que são arquivos, são textos, são PDFs, são correios eletrônicos, aí, e cada vez mais informação disponíveis em esse meio, não? Temos informação que está em SharePoint, temos informação que está desplegada em vários lados da corporação e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de trabalhar com essa informação. Então, uma tendência muito forte é de que nós trabalhemos com dados estruturados dentro de nossos análises. Então, aí começa a surgir no mundo da inteligência artificial conceitos como RAG, que é Retrieval Augmented Generation, ou seja, a capacidade de carregar em um LLM essa informação não estruturada, estes arquivos, e trabalhar em conjunto com os dados estruturados. Ou seja, eu vou fazer uma búsqueda, vou fazer uma consulta dentro de um sistema interno de minha corporação e vou poder trazer informação que sejam de dados que estão em um arquivo PDF, como um PNL, como buscar dados que estão dentro de um modelo que foi criado com algumas tablas que se relacionam e tem toda essa informação em conjunto. Então, é muito importante levar em conta, falamos de machine learning e da IA generativa, levar os dois pontos em consideração e buscar soluções que estão mirando trabalhar também com dados não estruturados. Isso facilitaria muito a vida em termos de la utilização de dados melhorados. Então, aqui sempre há um quote aqui abaixo, dizendo, por exemplo, os dados não estruturados gestionados pelas empresas se duplicarão em 2024. E talvez, por fim, em termos de tendências que seguem esse raciocínio de los 5 Vs enquanto dados melhorados, é a capacidade de ter um ADN de seus dados. Claro que hoje, no status tecnológico que temos, não há uma solução que nos mostra algo como está aí em la figura, pero a ideia é que dentro das empresas nós pudiéramos ter informação, linaje, catálogo, que eu sepa onde estou traindo esta informação. Então, aqui, por exemplo, eu posso dizer que tenho um score de 70% de qualidade. Eu sei que 30% dos dados que estou analisando vieram de BBC, 40% foram dados sintéticos e 30% de um estudo acadêmico. Então, aí eu tenho uma ideia da qualidade da informação. Porque sem isso, eu posso estar confiando em dados que de verdade não têm boa origem. Então, o sítio de BBC é um sítio conhecido, eu tenho como buscar essa informação, saber sua qualidade, etc. Então, esse dado está vindo de um lugar que não tenho tanta confiança. Claro que, de repente, eu poderia ter um trust score mais baixo, 30%, 40%. Quer dizer que não posso utilizar esse dado? De repente pode, para um determinado tipo de aplicação, mas nós devemos ter alguns limites que consideramos necessários para utilizar com aprendizagem de máquina e machine learning, porque se treinamos um modelo utilizando dados malos, a predição que esse modelo vai fazer não vai ser boa. Pode ter aí diferenças, levar aí ter riscos em termos de tendências de prejuízo, coisas desse tipo. Então, há que mirar muito esse tipo de informação. E acá eu quero comentar um pouco como nós, enquanto Click, trabalhamos, e les vou dar como a título de exemplo, como nós trabalhamos com essa questão de los dados, para que eles sejam bem preparados, que sejam better data, melhores dados, para serem utilizados em esses mecanismos de análise. E aí, sempre me gusta poner essa frase de Deming, que sem dados era uma pessoa mais com uma opinião. Então, nós necessitamos tomar informação, tomar decisões basadas em los dados. Senão, passa aquela coisa, eu creio que é isso, creio que é o outro, etc. Não, temos que tomar as decisões basadas em dados. Deming era um estatístico americano que foi ao Japão depois da Segunda Guerra e apoiou muito a reconstrução do país depois de toda a guerra que passou. E ele então foi muito reconhecido por todo o seu trabalho que ha hecho na indústria. E uma outra
outra frase muito conhecida dele é que em Deus confiamos, todas as outras pessoas devem trazer dados. Não? Então, ele era uma pessoa que tinha uma visão muito grande com relação aos dados. Não? Então, a ideia, em termos de solução, quando falamos de trabalhar com Big Data, Better Data, é ter o quê? Um caminho, uma solução de extremo a extremo, onde temos dados em sua origem, hasta a toma de uma decisão, aqui, ao final, toda estruturada. E em que consiste isso? Não? Então, se pensamos hoje, o que é o que passa em muitas corporações, é que há sistemas que são chamados sistemas legacy, que são sistemas que são mais antigos em termos de versão de tecnologia. Temos informações que estão em distintos silos, dados que não têm tão boa qualidade e assim por diante. Então, aí vemos uma tendência de levar esse conceito, ou criar aí um modelo de dados unificado, estruturado com qualidade, e um destino novo. Então, muitas empresas estão adquirindo soluções em la nube, seja de los 3 grandes provedores que há, de Azure, de AWS, de Google, utilizando BigQuery, Snowflake, Databricks, Redshift, Synapse, que são grandes sistemas que podem armazenar essa informação, seja Data Warehouses, seja Data Lakes. Então, um sistema deve ser capaz de mover esses dados com velocidade, manter esses dados atualizados, ter a parte de transformação necessária para tratar todo esse tema de qualidade de dados que comentamos, e esses dados devem trazer confiança. Acabamos de falar do ADN de los dados, de ter um score que nos diz como isso pode ser, então é muito importante ter isso. Uma vez esses dados movidos a um destino, a esse target que vamos trabalhar, vários outros sistemas podem utilizar isso. Um motor de machine learning, uma solução de IA generativa ou uma solução de analítica para a toma de decisão. E aí nós vemos que a parte de inteligência artificial e machine learning entram muito forte em esse cenário, para que, ao final, o usuário possa tomar uma decisão ao momento que ele necessita, ou seja, dados atualizados, não são dados de um dia atrás, 2 dias atrás, não, são dados em tempo real que ele pode utilizar para essa toma de decisão. Não? Então, existe uma série de soluções que podem permitir esse tipo de serviço. Não? Então, aqui dividi em 2 partes alguns módulos. Não? Uma solução de replicação que mira as fontes de origem e podem levar a um destino, fazendo todo isso de forma real-time, sem criar um problema de performance, de desempenho às bases de origem. Por quê? Porque vai mirar os logs transacionais. Então, qualquer câmbio que passe em origem, as bases de dados, os motores, criam um log de transação, porque se passa um problema, ele pode ser um rollback, ele pode desfazer a transação. Então, nós miramos estes logs para não criar um problema, não vamos à fonte para criar um problema de desempenho, e com isso podemos fazer essa movimentação. Não? Durante esse processo de movimentação, podemos fazer a integração de los dados, as transformações, as definições, utilizar o que há de melhor em cada motor destino que estamos levando a informação. E, ao final, podemos também criar APIs de integração que permitem que plataformas externas utilizem esse dado. Nós acabamos de falar que os dados têm valor, e muitas vezes tu queres exponer esse dado a outros sistemas, a outros módulos, a outras plataformas de uma maneira segura. Então, muitos criam esses barramentos de serviço, não? Através de APIs, para que se possa aceder aos dados. Seriam esses primeiros 4 módulos. Depois, há toda uma parte de confiança de los dados, a governança. Não? Então, eu necessito ter um inventário de los dados que me passa aquele score que estávamos mirando ali a princípio, quando falamos do ADN. Então, esse inventário me mostra a qualidade dos dados que tenho. Basado em essa qualidade, eu posso criar em data quality, em qualidade de dados, regras para melhorar meus dados. Não, eu quero que o formato de correio eletrônico seja dessa forma, o código postal tem que ser assim, teléfono, vou criando regras, e essas regras me ajudam tanto a arreglar os problemas que tenho, como também definir esse score que vai ser utilizado. Claro que há problemas com os dados que muitas vezes necessitam dessa pessoa, dessa figura que se chama de stewardship. Essa pessoa é aquela que vai arreglar os registros que estão com problemas. Manualmente ele faz isso, mas ao final ele pode criar regras, se empieza a ver que é uma tendência esses cambios. E o catálogo de dados cada vez mais utilizado hoje, que nos dá toda a linhagem da informação.
de onde foi sua origem, que transformações passou, qual é o destino. Eu conozco todo o histórico do dado que vou utilizar dentro de uma aplicação. Não? Quando chegamos a este destino, a este ponto final, nós podemos, então, tomar ações em essa informação. E aí existem ferramentas de analítica. Não? No caso de Qlik, na ferramenta de analítica se chama QlikSense. No QlikSense te permite criar gráficos, visualizações bastante sofisticadas, não? Com a parte de alertas para notificação, integração com machine learning, motores de machine learning, então, ferramentas que nós chamamos de AutoML, que são ferramentas sem código, onde eu posso trabalhar com problemas que nós dizemos são problemas supervisados, ou seja, são problemas que eu genero dados, tomo dados históricos, crio um modelo e aplico esse modelo a meus dados produtivos. Seja, por exemplo, uma predição de ventas ou churn de clientes, ou seja, estou preocupado com retenção de clientes, então eu posso dizer, nos últimos 2 anos, quais clientes permaneceram com nós, quais saíram. Eu crio aí uma fonte, uma base de dados, utilizo isso para criar um modelo e aplico contra a minha base atual de clientes, e ele vai me dizer, este cliente A tem probabilidade de 60% de sair, o outro 40%, o outro 10%, basado em histórico que nós temos. Então, essas ferramentas começam a incorporar isso. Dentro do mundo de machine learning, essas ferramentas de IA, elas começam a incorporar a capacidade de, a partir de los dados cargados, ele automaticamente começa a generar visualizações. Eu solamente digo, eu quero analisar ou estudar este campo. Quando hago a seleção, ele automaticamente começa a generar essas visualizações. E, por fim, utilizar linguagem natural. Então, eu posso fazer perguntas em minha língua nativa e vou obter respostas. Tanto com IA generativa como com NLG, podemos fazer esse tipo de interfaces. Então, são tecnologias que estão avançando muito em esse sentido. E, claro, a ideia é que podemos, então, colaborar, levar a analítica a todo ponto que se pueda utilizar e ter uma facilidade de criação. Então, esse é o mundo onde estamos evolucionando muito com toda a parte de análise de dados. E, claro, todo isso que falamos, de novo, que falamos ao princípio, não? Muitas empresas hoje têm Big Data, grande volume de dados, porque hoje é muito fácil coletar informação. Nós vemos em apresentações, em estudos, não, que a quantidade de dados armazenados cresce exponencialmente no mundo e assim passa nas corporações. Pero vemos também que há muitas empresas que não sabem o que fazer com esses dados. Não? Então, há que trabalhar com uma maneira estruturada, organizada, não? Transformar esses dados em better data, trabalhar com dados que não são estruturados e fazer as análises que são necessárias, utilizando as bondades que tanto a IA generativa como a IA tradicional, através de motores de machine learning, nos permite fazer. Não? Creio que temos uns 4 minutos aí, por lo que vi. Não sei se há alguma pergunta, alguma dúvida que podemos aclarar. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Aqui é uma pergunta. Só o micrófono, porque para quedar mais fácil. Hola. Ahí va. Hola. Hablaste de catálogo de datos y hablaste de modelos de Machine Learning. Algo que no escuché fue el concepto de Feature Store. Me interesa ahí si es algo que ustedes consideran en este universo de los datos, digamos, o lo incluyen dentro del Data Catalog. Eu só não escutei o que dijiste do conceito de Feature Store. Nosotros, bueno, em termos de features, ¿no? Dentro de que nós trabalhamos para modelos de machine learning, o que seria feature engineering, que seria como trabalhar com as variáveis para a criação de um modelo, passa por todo isso de uma certa maneira. Por quê? Porque tu vas ter seus dados catalogados, vai ter aí todo o seu histórico linear e um passo antes de utilizar os motores de machine learning, nós temos que preparar esses dados. Ou seja, um científico de dados normalmente tem que agrupar essa informação em uma sola tabla. Essa informação normalmente vem de vários sistemas. Então, há que criar todo um processo, não, para que isso seja efetivo quando se ponga em marcha. Então, eu recém estava lendo um livro sobre IA e
E essa pessoa comentava justamente isso, que muitas vezes os científicos de dados criam um modelo e dizem, não, está super agora. Aí quando vamos desplegar, vamos, pero que dados utilizasse? Não, eu criei aqui, basado em nossas informações, basicamente criei um modelo, e aqui tenho as variáveis, não, pero agora produtivo, eu tenho que trazer dados do sistema A, B, C, D, como vamos fazer? E isso cria um impacto na hora de desplegar. Então, a sugerência desse autor era que nós deveríamos mirar desde o princípio, quando começamos a trabalhar com a criação do modelo, ter em mente como vamos ter isso de forma produtiva, operacional. Porque essa atualização, como tu comentavas, de ter a estrutura e esses dados de onde vêm, têm que ser atualizados, tenho que retreinar o modelo, como vou fazê-lo, é uma coisa que sim tem que ser preparada, pensada. E aí entra um pouco qualidade de dados, os modelos de transformação que estão em Data Integration, que te permitem fazer os ETLs para generar esses modelos e assim por diante. Está um pouco distribuído aí. Graças por la pergunta. Não sei se temos uma pergunta a mais. Bueno, agradeço muito a atenção de vocês. Les invito a quem quiser aí falar um pouco mais sobre o tema. Estamos com um stand aí abaixo. Estamos à disposição, tanto eu como meus companheiros que aí estão. Agradeço bastante a atenção de vocês. Me parece que há um break agora, não? Um descanso. Então, aí que desfrutem. Muitas graças.